Dezembro é o mês de prevenção, combate ao câncer de pele. Então nós vamos conversar agora com a dermatologista Mariana Luquim, vai orientar os nossos ouvintes, os nossos internautas, sobre os cuidados que a gente precisa tomar no nosso dia a dia. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, nós aqui agradecemos pela sua participação. Obrigada. É um mês de conscientização, ainda falta informação à população em relação ao câncer de pele? Sim, ainda falta muita informação. Muita gente ainda não usa filtro solar, não repassa o filtro solar, vai para a praia, para rio, para a piscina e esquece esse componente que é tão importante que deve ser de rotina para todo mundo no dia a dia. Nesse período, muitas pessoas estão saindo de férias, vão aproveitar aí o fim de ano para viajar, então é preciso estar atento a essa questão. Isso, e não só do filtro solar, porque é importante também estar usando roupas apropriadas, de algodão. Se ficar exposto um tempo muito prolongado, repassar o filtro solar, usar chapéu, boné, óculos de sol. Também fatores que são muito importantes na proteção do dia a dia. Em relação às crianças, o cuidado deve ser ainda maior? Sim, nas crianças o cuidado deve ser maior porque o sol é acumulativo. O sol que a criança está se expondo quando tem 5, 10 anos de idade é o que vai sofrer as consequências no futuro, que vai desenvolver ou não um câncer de pele. Então, por isso que é o momento que os pais têm que ficar muito atentos, passar o filtro solar e repassar o filtro solar depois que a criança entrar na água ou depois de um tempo mais longo, umas 3, 4 horas, mesmo exposta ao sol sem entrar na água, também tem que ser repassado. Quando eu vou comprar um filtro solar, o que eu devo observar? Todos os que estão no mercado, eles são adequados, são realmente de proteção? Tem que observar se o filtro solar tem proteção contra os raios UVA, contra os raios UVB e tem que ser para todas as pessoas acima de 30. Para aquelas pessoas que são um pouco mais clarinhas, com olhos claros, que se queimam com facilidade, preconizamos filtros acima de 50. Senão, de uma forma geral, acima de 30 já é o suficiente. Já é suficiente. Sim. Não há necessidade de comprar aqueles fatores muito altos, assim, que às vezes a gente vê no mercado. Para o adulto, moreno, não precisa comprar. Então, eu estou fazendo uma consulta. Não tem necessidade, não, então, se de você muito não tem alto. histórico de câncer de pele, ou se você não tem uma pele tão clara que se queima com facilidade, não tem necessidade. Só não pode se esquecer de repassá-lo, porque é um fator que as pessoas esquecem normalmente de repassar. Passa de manhã e esquece que tem o sol do meio-dia, o sol das 2, das 3 da tarde, que também está queimando. Então, os que estão no mercado, eles são devidamente vistoriados, fiscalizados. Dá para confiar na segurança dos produtos. Existe uma nova lei que foi realizada recentemente, que tem que todos os laboratórios, todos os filtros solares terem essa composição, avisarem sobre o PPD, que faz a proteção do raio UVA, tem que falar sobre se tem ou não proteção UVB, mas nós preconizamos alguns filtros de qualidade. Então, sempre de farmácia, de mercado, são os mais seguros. Muito bem, estamos conversando a respeito da prevenção ao câncer de pele com a dermatologista Mariana Luquim. Edu, tem perguntas? Tenho perguntas, assim, antes que ela me puxe a orelha, porque afinal de contas um repórter com aproximadamente 35 anos de profissão já começa a apresentar os primeiros problemas. Ficar no sol, nos estádios, transmissão esportiva. Eu confesso a vocês que eu não sou adepto a nenhum filtro solar, é uma coisa que é coisa minha, não gosto de passar. Mas, doutora, a gente viu ao longo do tempo já muitas pessoas fazendo aquele produto caseiro para poder utilizar nesse período de sol forte. Aliás, inclusive, nós estamos vivendo um período do sol muito forte, a temperatura muito alta. Primeiro, eu queria que você falasse sobre esses produtos caseiros que são feitos para que as pessoas possam utilizar como bronzeamento, para combater, para bronzear a pele, desculpa. E também a questão desse sol forte que nós estamos vivenciando. Quais os principais cuidados que todos devem tomar, não só crianças, adultos, até idosos. O principal cuidado é, entre as 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, é onde a radiação ela vai ser mais intensa. Então, nesse período é o período de atenção, onde devemos evitar ficar expostos no sol por mais de 15 minutos, por exemplo. Para quem não usa, como o senhor, no caso dele, ele teria que usar, né? No caso, uma das opções que podem ser adicionadas é o boné, chapéu, uma blusa de algodão de manga comprida e também não ficar exposto ao sol nesse período.
E usar óculos de sol, que também é um utensílio que auxilia. E em relação a esses produtos caseiros que são utilizados, eles são um risco muito grande para a saúde. Por quê? Além de provocar manchas, irritações, alergia na pele, eles também podem envelhecer porque você vai estar tendo uma exposição ao sol mais intensa, direta na pele. Então deve ser evitado, por favor, para evitar essas complicações, para evitar essas irritações e evitar essas manchas, porque o sol também não é só o câncer de pele, ele também envelhece, ele provoca mancha, provoca alergia, irritação, então ele deve ser evitado de qualquer forma. Acho que a pergunta do Bidu também é interessante, porque as pessoas pensam em filtro solar quando elas vão à praia, vão à piscina. Mas na rotina, no dia a dia, quem trabalha ao ar livre precisa tomar cuidado também, não é? Sim, eles precisam, todo mundo precisa tomar cuidado, porque mesmo com o vidro de insufilme do carro, com as janelas de casa, a radiação ela vai estar ultrapassando e vai queimar. Então, mesmo para o dia a dia, é necessário usar e nós recomendamos diariamente, inclusive nos dias nublados, porque mesmo no dia com chuva e com nuvem, a radiação vai estar passando e vai estar queimando essa pele. É o que falam, né? O tal do mormaço, né? Exatamente. Sempre falam, mormaço também queima. E ele queima, dizem que queima mais, mas na realidade é porque as pessoas, elas não evitam usar o filtro solar nesses dias. Então ela acaba sim se queimando mais do que um dia que não tem o sol. A dona Elza, do bairro Saúde, participando do nosso ouvinte, obrigada pela participação. Ela pergunta qual é o mal que as lâmpadas podem causar. As lâmpadas, assim como a radiação que passa pelos vidros, elas também queimam, principalmente se elas estiverem diretas. A lâmpada direta, que é a lâmpada branca que a gente fala, né? Então, tanto a lâmpada quanto o fogão também pode queimar, principalmente naquelas mulheres ou homens que têm melasma, que são aquelas manchas acastanhadas, marrom, em região da bochecha, da testa, ao redor do lábio. Então, essas radiações de lâmpada e de fogão também Elas queimam. Existem, sim. Existem, e nesse caso nós preconizamos o uso de filtro solar e o filtro solar físico. Porque existem 2 tipos de filtro solar que pouca gente sabe, que são os químicos e que são o físico. O físico era aquele que as pessoas passavam e ficavam esbranquiçadas. Aí não passava porque reclamava que ficava muito branco. Hoje em dia, com as novas formulações, foram realizados pigmentação nesses filtros e eles são filtros de base. E muita gente tem essa dúvida e fala, mas eu vou passar um filtro solar com base, então eu acho que eu não vou estar me protegendo. Muito pelo contrário, esses filtros eles têm o dióxido de titânio e o óxido de zinco que fazem uma proteção maior ainda para a nossa pele. Então, para a mulher, é uma excelente opção. Porque você ainda vai estar maquiada e vai estar mais protegida do que o normal. Então, eu vou passar o dia no escritório, tem a lâmpada, o ideal também é me proteger. Sim, o ideal para o dia a dia é repassar 2 vezes ao dia o filtro solar, logo quando você acorda e depois do almoço. Não precisa lavar o rosto depois do almoço para repassá-lo, você pode passar por cima mesmo, o importante é passar. E para um dia a dia de sol, com exposição, a gente preconiza de 2 em 2 horas o filtro. A dona Elza ela também fez uma outra pergunta em relação aos óculos de sol. Não é qualquer produto, né? É preciso observar se ele realmente tem na lente a proteção. Como é que isso funciona? Isso, exatamente. Precisa ver o óculos de sol que tenha proteção. Aí serão aqueles que vão ser comprados em óticas, né? Normalmente, não em camelô. Porque os de camelô, normalmente, eles não fazem essa proteção. Inclusive, alguns eles podem fazer uma alteração na lente até para quem tem grau, desenvolver algum grau de miopia, é perigoso também. É até perigoso, além de não proteger. Importante, então, na hora de comprar os óculos, também se certificar que tem essa proteção. Até aquele óculos vendido na beira da praia, né? Aqueles camelôs que ficam com aquela... Eles não têm a proteção necessária, então não são recomendados. Nesse caso, é melhor usar chapéu e boné. E para quem usa boné, uma outra coisa importante é não esquecer de passar o filtro solar na orelha. Porque muita gente acha que na orelha não queima, e sim, ela queima, a nuca também queima, por causa de homens que não usam muito filtro solar. É comum ver, né, o pessoal com a orelha, com o pescoço. Queimado. Nesse mês de dezembro, as campanhas são intensificadas. Como é que é o trabalho do dermatologista nesse período, doutora? Sim, esse mês de dezembro é o mês de dezembro laranja, onde a prevenção do câncer de pele ela é mais intensificada. E nós recomendamos para todos os pacientes, pelo menos 2 vezes ao ano, todas as pessoas,
elas se autoexaminarem na frente do espelho e pedirem ajuda de um amigo ou de um familiar para também se autoexaminar, para ver se você tem alguma pinta nova, alguma mancha nova, algum sinal novo na pele. Não esquecendo de regiões como regiões íntimas, região dentro da boca, as palmas da mão e as plantas do pé. O melanoma, por exemplo, em negros, é muito comum aparecer na planta do pé. E é um lugar que a gente corriqueiramente não visualiza. Então é sempre bom ficar atento a todos esses sinais e, se notar o aumento de alguma pinta, alteração de alguma mancha, o surgimento ou sangramento de alguma lesão, ir ao dermatologista para que ele possa verificar através de uma lupa específica que chama dermatoscópio digital e ver se tem risco ou não. E no caso, se tiver algum risco, esse médico vai retirar essa lesão e vai mandar para um outro médico, que é o anatomopatologista, para avaliar se é um câncer de pele ou não. E aí dá o segmento necessário. O câncer de pele, ele é comum entre os tipos de câncer que afetam a população? Sim, o melanoma é o câncer de pele que mais grave que existe, mas o câncer de pele, de uma forma geral, que são os carcinomas que a gente fala, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que é aquele muito comum acima dos 40 anos em pessoas claras, eles são os mais comuns no Brasil atualmente. Então, por isso que tem se intensificado essas campanhas e a gente preconiza tanto com os cuidados com a pele, com o filtro solar. E um outro quadro importante que é legal para ressaltar é sobre as câmeras de bronzeamento artificial. Elas estão proibidas no Brasil, então se tiver algum lugar, não compactue com isso, elas são proibidas por lei. E o local não está indo nas regras devidas. Já foi comprovado que o bronzeamento artificial faz mal à saúde. Ele provoca o câncer como um cigarro provoca um câncer numa pessoa. Então ele é tão prejudicial como um cigarro, como o sol e até mais, principalmente se for realizado antes dos 35 anos. Aí a probabilidade de ter um câncer de pele aumenta absurdamente, então ele deve ser evitado em todos os casos. A exposição ao sol, ela também é necessária, né? Mas de uma forma correta? A gente tem essa discussão hoje também, né? As pessoas comentando, o médico recomendou que eu tome um pouquinho de sol, eu nunca tomo sol, passo o dia todo no trabalho, em ambiente fechado. Existe também uma recomendação, mas desde que seja feita da forma correta. Então, na realidade, é em relação à vitamina D, que muitos médicos recomendam essa exposição ao sol. Mas já foi provado que no Brasil, um país que o calor é quase o ano inteiro, as pessoas no dia a dia, aí na padaria, aí no supermercado, em 15 minutos de sol do dia a dia, nesses momentos, ela já tem uma exposição e já tem absorção da vitamina D. Então, não é necessário a exposição ao sol. E caso seja uma pessoa acamada, ela poderia sim ficar 10, 15 minutos no máximo exposta ao sol, não mais do que isso, que são pessoas que não saem rotineiramente, e para ter a absorção da vitamina D. Mas lembrando que a vitamina D ela é encontrada nos ovos, no fígado, na carne de fígado, em carnes. Então, uma alimentação saudável também ajuda a suprir essa deficiência. E se caso não seja o suficiente, existem medicações que também fazem essa absorção, então não tem necessidade de ficar se expondo ao sol, porque o risco de câncer de pele é muito maior e os índices aumentam cada dia mais. Quando detectado no início, o tratamento tem sucesso, doutora? Sim, quando detectado no início, tanto no melanoma, que é o câncer de pele mais grave. Por que mais grave? Porque ele dá metástase. Ele entra na corrente sanguínea e vai parar nos pulmões, no cérebro e em outras regiões do corpo. Se diagnosticado precocemente, logo no início, é eficaz, é efetivo o tratamento, né? A continuação. Para os carcinomas, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os mais comuns ainda, eles não têm chances de letalidade. Eles fazem uma destruição no local onde eles aparecem. E também, se detectados precocemente, o tratamento pode ser mais superficial, mais tranquilo, de mais fácil acesso para todos os pacientes. Então, é mais seguro e precisa ser detectado rapidamente. Por isso que a gente ressalta: sangrou, pinta nova, uma mancha nova, apareceu, vai para o dermatologista, resolve logo o problema, já fica livre disso.
fica mais seguro. Fica tranquilo, né? Bidu, mais perguntas para a doutora Mariana? Não, é como ela acabou de dizer, eu ia perguntar justamente isso, né? As pessoas que nesse momento nos ouvem, poxa, como que eu vou saber se existe a possibilidade de eu ter um câncer de pele? Os primeiros sintomas. Então a senhora já destacou bem, para ficar bem atento às regiões do corpo, né, doutora? Ficar bem atento, e hoje em dia também a gente tem a regra do ABCD, que nós avaliamos de assimetria, se ele é uma pinta redondinha, bonitinha, ou se ela é assimétrica. B, são as bordas, se é uma borda elevada ou se ela é plana, a lesão. E assim por diante, se tem a coloração, se ela tem mais que uma cor ou se ela é de uma cor só. O diâmetro, se ela tem mais que 6 milímetros ou menos, para assim verificar os riscos que ela tem de virar um câncer de pele, de ser um câncer de pele ou não. Além do sangramento, da formar casquinha, ferida que nunca cicatriza. Isso é muito importante também. É por isso que é importante, muitas vezes, em meio à correria, a gente não se observa, né? Então, a pessoa poder se observar, se cuidar, esse cuidado é importante no dia a dia. Sim, para todos os tipos de câncer, né? Isso é importante, principalmente para o câncer de pele. Agora, as pessoas muitas vezes vão deixando, né? Como é uma lesão de pele, elas acreditam que não é tão importante assim. Isso ainda acontece, a senhora ainda encontra nos consultórios esse tipo de situação que a pessoa deixou avançar muito? Sim, infelizmente isso acontece muito pela pessoa não ligar ou por falta de conhecimento também. Por isso que a gente ressalta tanto essa campanha em dezembro, para as pessoas se conscientizarem, para elas se prevenirem, para se cuidar. Porque é fácil se cuidar, só que precisa passar o filtro solar, precisa se proteger, precisa evitar a exposição ao sol. Existem produtos que são específicos para o rosto, para o corpo, ou não há diferença em relação a isso? Existem produtos que são específicos para o rosto, que normalmente a pele do brasileiro é muito oleosa, a do rosto. Então, a gente preconiza filtros solares ou em gel, ou em sérum, ou em gel, em creme, que são específicos para quem tem a pele oleosa. Já os do corpo são em creme mesmo, que normalmente a pele é mais seca, então ele se adapta bem à grande maioria das pessoas. Mais alguma informação que a doutora queira destacar para os nossos ouvintes, os nossos internautas? A prevenção é sempre fundamental. Se surgir alguma mancha diferente, alguma pinta, lesão que não cicatriza, procura um dermatologista, evita exposição ao sol, não esqueça de repassar o filtro solar a cada 2 horas, no caso de exposição. Cuide bem dos seus filhos, porque a exposição no sol na infância o sol é acumulativo e é o que vai levar ao prejuízo futuro. Então a criança é que precisa se proteger de forma mais intensa ainda do que todos. E eu acho que é isso. Aproveitar e vamos curtir o verão. Aproveitar o verão de forma saudável. E sempre as estações do ano estar usando filtro solar. Muita gente exagera também, né? Não tentar logo no primeiro, no segundo dia já ficar bronzeado, né? Não tem que tomar cuidado com isso. Com o filtro solar, o fator de proteção 30, você consegue pegar uma corzinha, consegue ficar saudável, mas lembre-se que a pele saudável é uma pele protegida.